Bom, galera, estamos aqui com mais questões de problemas com frações, tá? Então vamos embora. A questão diz o seguinte: Ana e Beatriz saíram de suas casas e foram à agência dos Correios, tá? Então a gente tem aqui Ana e Beatriz, tá certo? A gente vai grifar isso aqui. Ana e Beatriz. Fazer suas inscrições para o Enem. Ana está a 3/8 de quilômetros da agência dos Correios. E Beatriz está a 0,4 quilômetros da agência. Qual é a distância em metros, certo? A gente vai grifar o que ele está pedindo aqui, qual a distância em metros da casa de Ana até a casa de Beatriz, tá certo? Passando pela agência de Correios. Ou seja, galera, a gente vai ter que somar a distância aqui para a casa de Beatriz e a distância para a agência, certo? Ou seja, a gente vai ter aqui esses pontos aqui, ó. Vamos representar para ficar bem fácil de vocês entenderem. Ó, a gente tem aqui que Ana, certo? Está a 3/8 de quilômetro da agência, certo? Então, vou dizer que Ana está aqui. Ana, certo? Está a uma distância aqui de 3/8, certo? De km, quilômetros, da agência. Então, vamos dizer que a agência está aqui, ó. Agência. Agência. Tá certo? E aí, da agência, pessoal, a gente tem a distância aqui da casa de Beatriz também, certo? Que Beatriz, eu vou chamar de Bia, aqui, certo? Beatriz, está a 0,4 km da agência. Então, vamos colocar a distância aqui de 0,4 km. Tá certo? Tudo bem? Então, essa é a situação. Ana, ela está saindo aqui para a agência, vai passar na agência e depois vai para a casa de Bia. Ou seja, a gente vai ter que somar as distâncias aqui, tá certo? A gente tem duas formas de fazer essa questão. A gente pode transformar tudo para números decimais, tá certo? Ou tudo para frações e responder. Eu vou fazer das duas maneiras para vocês, tá certo? Vamos lá. Primeira maneira, certo? Primeiro, colocar aqui. Primeira forma de resolver, tá certo? A gente tem que Ana, certo? Está a 3/8 de quilômetro, tá bom? Então, Ana está a 3/8. Galera, 3/8 equivale a 0,375 km, certo? Se você for dividir 3 por 8, vai dar 0,375. Como está em quilômetro, coloca em quilômetro, tá certo? Essa é a primeira forma de resolver aqui, colocando tudo para números decimais, certo? E Bia, a gente já sabe que Bia, certo? Está a quanto aqui? Bia está a 0,4 quilômetros. Então, a gente já está em números decimais aqui para Bia. 0,4 km, tá certo? Então, a gente tem aqui a distância de Ana e de Bia em números decimais, tá certo? Sendo que a questão está pedindo a distância em metros. Aí a gente vai transformar todos os dois aqui para metros, pessoal. A gente pode transformar antes ou depois, certo? Vamos transformar depois. Se a gente for somar as duas distâncias aqui, que é a distância de Ana mais a de Bia para a agência, que a gente quer saber a distância total, não é? A gente vai somar aqui 0,375 com 0,4 quilômetros, tá? Isso daqui, pessoal, vai dar bem simples de resolver, ó. 0,4 é 0,400, né? Não tem os dois zeros do outro lado? E aqui é 0,375, certo? Somando tudo aqui vai dar 0,775, certo? Galera, se a gente for transformar isso aqui para metros, isso aqui está em quilômetros, a gente vai multiplicar por 1000, certo? Transformando para metros. A gente pode fazer por regra de 3 também. A gente pode fazer assim, ó, vou fazer bem explicadinho para vocês, certo? Se, certo, 1 quilômetro tem 1000 metros, certo? Então, 0,775 km, certo? Fazendo bem passo a passo, equivale a x metros.
regrinha de 3, certo? Onde a gente vai fazer aqui multiplicação em x, não é? Meios pelos extremos, certo? Então vai ficar x vezes 1, que é x, igual a 0,775 vezes 1000, que vai dar o quê? 775 metros, tá certo? Essa é a resposta da questão, ou seja, letra B, tudo bem? Letra B, tá certo, pessoal? A outra forma de resolver a questão eu vou fazer aqui, certo? A outra forma que é somente por frações, tá bom? Eu vou escrever somente de preto agora aqui do outro lado, tá certo? A outra forma de resolver é o seguinte, a gente vai transformar esse número de Bia para fração, porque o de Ana aqui a gente já sabe que equivale a 3/8, tá certo? Então a gente vai fazer uma soma de frações, certo? A gente vai somar os 3/8 de Ana, certo? Mais o número de Bia aqui em forma de fração. 0,4 em forma de fração, pessoal, eu vou fazer aqui do outro lado, fazer aqui no cantinho. 0,4 é a mesma coisa que 4 sobre 10, tá certo? Então, a gente vai somar os dois aqui, ó, 3/8 mais 4 sobre 10, tá bom? Como é que a gente faz essa soma de frações? Quando a gente tem duas frações somando ou subtraindo, pessoal, a gente tem que fazer o que a gente chama de MMC, tá certo? Ou seja, o mínimo múltiplo comum, tá certo? O mínimo múltiplo comum entre 8 e 10, a gente vai fazer agora aqui. A gente começa aqui dividindo por 2, certo? Ou seja, fica 4 e 5. Vai dividir por 2 de novo, fica 2 e 5. Por 2 de novo, fica 1 e 5, certo? E o último número aqui, o múltiplo, o 5, que fica 1 e 1, tá certo? Ou seja, fazendo aqui a multiplicação dos múltiplos aqui, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 5 dá 40, tá certo? Então, o MMC entre 8 e 4 é 40, tá bom? Aí a gente faz o passo a passo. Como é que faz? Divide pelo de baixo, certo? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, certo? Então faz 40 por 8 é 5, vezes 3 dá 15, certo? Mais 40 por 10 aqui, que agora divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? 40 por 10 é 4, vezes 4, 16, tá bom? Resultando em uma fração aqui, pessoal, que fica 31 sobre 40. 31 dividido por 40 vai dar esse número que a gente encontrou aqui, pessoal. Ó, 0, ou vai dar 775 metros, tá certo? Tudo bem? Então essa é a outra forma de fazer a questão. Tudo bem, galera? Fiz bem passo a passo. Para você que ainda não pegou o conteúdo, consiga pegar e para quem já sabe, aperfeiçoar, tá certo? Vamos para as próximas, quase que eu travo aqui, para as próximas questões. Vou nem cortar, né? Vamos lá. Então, olha só que questão linda, não é? A questão diz: em 2013, o Ministério da Saúde, eita, nem riscou, pronto, divulgou que aproximadamente 24,3% da população adulta brasileira sofre de hipertensão. Ponto. Em seguida, algumas páginas da internet repetiram a notícia, mas que preferiram utilizar uma fração para apresentar a estimativa do Ministério da Saúde. Ou seja, a gente vai ter que representar, pessoal, esse 24,3% em forma de fração, tá? Aí a questão diz: dentre as frações a seguir, a que mais se aproxima, ou seja, ele quer um número aproximado, tá, pessoal? Aproximadamente, não é? Do número apresentado pelo Ministério da Saúde é, ou seja, a gente tem aqui 24,3%, tá? Que é a mesma coisa que 24,3 dividido por 100, porque é por cento, certo? Onde ele pediu, galera, um número aproximado. Então, eu vou mudar até a cor da caneta
Como ele pediu um número aproximado, a gente vai arredondar aqui, ó, de 24,3 para 24. Então, fica 24 dividido por 100, certinho? Onde 24 dividido por 100 não está nas alternativas, porque ele pediu um número aqui, onde a gente vai ter que simplificar, tá certo? Onde 24 e 100 são múltiplos de quem, pessoal? Se a gente dividir aqui 24 por 4 e 100 por 4, a gente pode simplificar. Então, 24 dividido por 4 dá 6. 100 dividido por 4 dá 25. Então, quer dizer que a fração que representa 24,3% é aproximadamente 6 sobre 25. Tudo bem? De forma simplificada, ou seja, seria aí uma fração redutível, tá certo? A gente reduziu, a gente simplificou a fração, tá certo? Então, a alternativa correta aqui, galera, letra B. Tudo bem? Letra B. Questão top, né? Com PERV, coisa linda, tá bom? Então, vamos para a próxima. Olha só, galera, questão muito boa, de verdade, tá certo? Questãozinha aí de problemas com frações. Vamos lá, presta atenção. Ó, em uma fazenda, a razão do número de cabeças de gado de corte para o número de cabeças de gado leiteiro é 7/6. Então, já vamos organizando a questão aqui, né, pessoal? Ó, pegar aqui, pronto. Ele disse aqui que a razão do gado de corte, né? Eu vou escrever gado de corte para as cabeças de gado leiteiro é 7/6. Então, eu vou botar aqui gado de corte, certo? Para gado leiteiro, Tudo bem? Essa razão é 7/6, tá certo? Sendo que ele diz, após a contagem, verificou-se que a fazenda possui 420 cabeças, certo? De gado leiteiro, tá? Ou seja, gado leiteiro aqui, pessoal, equivale a 420. Então, o gado de corte a gente não sabe quantos são, é X, tá certo? Desse modo, o total de cabeças de gado na fazenda é, ou seja, a gente tem que saber o total de cabeças de gado na fazenda. Então, quer dizer que X sobre 420, que é a quantidade de gado de corte que a gente não sabe, por gado leiteiro, que é 420, é igual à razão que ele falou, que é 7/6. Que ele falou que essa razão é igual à razão do gado de corte sobre o gado leiteiro. Tudo bem? Então, mudando aqui de cor, ó. Aqui é só fazer multiplicação em x, certo? Resultando em 6 vezes x dá 6x, igual a 7 vezes 420, tá certo? Onde x vai ser igual a 7 vezes 420 dividido por 6, pessoal, vai dar 490, o resultado dessa relação aí. Sendo que o que a questão pediu não foi apenas a quantidade de gado de corte, tá? A gente encontrou o valor de x, que é gado de corte. Vou botar aqui, gado de corte. A questão pediu o total de cabeças de gado na fazenda, ou seja, é 490 mais 420, resultando em 910 cabeças de gado na fazenda. Ou seja, qual é a alternativa correta, galera? Letra D. Tudo bem? Não é lindo? Então, olhe. Isso pode cair na sua prova. Tá bom, galera? Vamos embora.